Então, olá! Estamos aqui na primeira teia da leitura de 2026. E na semana onde se comemora o Dia Mundial do Livro, a gente convidou algumas pessoas que formam a infraestrutura da leitura no país para responder algumas perguntas que vão ser bússolas para a gente pensar o futuro do livro, leitura e literatura e bibliotecas. Estamos aqui com o Leandro Anton, que é o coordenador geral da articulação da Cultura Viva no MINC, na Secretaria Cidadania e de Diversidade Cidadania Cultural. e Diversidade Cultural. Eu sempre confundo esse primeiro C com cultura. Então, Leandro, a gente tem 4 perguntas hoje para você. A primeira é: a teia da leitura parte da ideia de que a leitura é uma infraestrutura cultural no país. Dentro das políticas públicas, o que isso significa na prática? Bom, na prática, é acesso, na verdade, aos direitos culturais, à inclusão social também, né? A partir das políticas culturais, o que é muito importante, tipo, para nós que somos ali da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, onde está a Política Nacional Cultura Viva, é a implementação dela, né? Enquanto isso, então, o livro, leitura e literatura, a sua implementação a partir da Política Cultura Viva é a afirmação dos direitos culturais, o reconhecimento do Estado ao direito à leitura, ao acesso ao conhecimento não mercadológico e a partir principalmente de processos da sociedade civil, né? Então, da prática disso, o resultado prático é a inclusão social com o protagonismo de cada lugar a partir da memória coletiva que esses lugares têm. E quais são, hoje, os principais desafios para garantir o acesso ao livro, à leitura e à literatura e às bibliotecas de uma forma mais estruturante, você acha? Bom, a gente tem um fortalecimento desse acesso, né? O Cultura Viva não tem na centralidade dele a ação, vamos dizer assim, Cultura Viva tem ação difusa. A política Cultura Viva, ela não tem um formato no sentido de que atende de forma temática ou de forma individualizada cada uma das expressões ou linguagens artísticas ou culturais que nós temos na cultura brasileira. Então, o livro, leitura e literatura é estruturante, é uma ação estruturante dentro da implementação do Cultura Viva. Então, a nossa contribuição é fortalecer principalmente as coletividades e as organizações de base comunitária, como bibliotecas comunitárias, saraus, né, clubes de livro, enfim, que tenham coletividades, que têm trajetórias continuadas, a conseguir fortalecer, primeiro reconhecendo elas como de importância para a diversidade cultural brasileira, para a cidadania cultural brasileira, né? E também para poder reconhecer o seu direito cultural e tendo com isso o dever do Estado em salvaguardar e preservar essas práticas, né? E principalmente a prática da coletividade, está centrado então nas pessoas em coletivo, atuando conjuntamente, continuamente por um tempo. Então são trajetórias, não são projetos. Então assim, dentro desse universo, dessas coletividades, nosso fortalecimento tem um espaço muito, vamos dizer assim, que tem atores dentro do livro, da implementação da política ou das ações, né, de livre leitura, como eu citei antes, biblioteca comunitária, sarau, clube de... Isso é onde a gente reconhece como ponto de cultura, busca reconhecer, tendo os princípios da política cultura viva, e com esse reconhecimento passa também essas coletividades a ter acesso a fomento. Ou pelo menos o Cultura Viva tem instrumentos de fomento. Hoje, o principal instrumento de fomento é o edital, são editais, e nesse momento que a gente está com a Política Nacional Aldir Blanc, nós temos uma obrigatoriedade de todas as unidades federativas e um conjunto de municípios que chega quase a 700, que tem obrigatoriedade no recurso que recebe, aplicar no Cultura Viva e implementar essa política. Ao fazer isso, bibliotecas comunitárias, saraus, coletivos, slams que estão dentro desses municípios, no Brasil, eles terão a condição, ter o reconhecimento no primeiro momento como ponto de cultura e com isso também buscar, a partir desses editais, recursos para suas ações, manutenção e fortalecimento delas. E o que você acha que precisa ser alinhavado hoje, agora, para fortalecer o futuro da leitura no Brasil?
Legal é que eu acho que a gente tá fazendo isso no presente, né? Garantindo o futuro e teve nesse ciclo já uma definição muito importante. Quando a gente retoma, a partir de 2023, reestabelece o Ministério da Cultura no Brasil, primeiro. Segundo, retoma a implementação da política Cultura Viva, tá? Terceiro, retoma a participação social a partir do diálogo de gestão compartilhada, gestão do Ministério da Cultura, Sociedade Civil, que no caso é a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. E define a estratégia de rearticular ou de fortalecer, de dar um passo para retomada da articulação de redes, a gente define então os pontões de cultura como a estratégia a partir da sociedade civil, tanto no nível estadual como em escala nacional, a partir de temáticas, e estabelece as prioridades de articulação nacional de uma das temáticas, livro, leitura e literatura. Então, na verdade, o futuro é esse passado, esse presente de estar aqui na Teia da Leitura, que é fruto desse processo de maturação da retomada de articulação de rede em escala nacional, a partir do Pontão de Cultura, que tem como entidade proponente o Abra Palavra, mas tem um comitê gestor comunitário, que é outra questão importante. Por isso a afirmação de que os pontões não são projetos de entidades, são ações em rede e com a rede e para a rede. Então, já tem então essa micro-rede junto. E com isso, esses 2 anos e meio de atuação do Abra Palavra ou do Pontão, né, era uma voz, isso? Isso? É, isso. Era uma voz. A gente está aqui, abril de 2026, tendo a primeira teia da leitura, né? E com isso também a gente vê na prática o surgimento de novos pontos de cultura a partir de uma das questões internas que tinha dentro dos planos de trabalho como obrigatório, que era articular a rede, era fazer formação, levar a política Aldir Blanc ao conhecimento do livro, leitura e literatura desta rede em escala nacional, da política Cultura Viva e da possibilidade dessas coletividades buscarem o seu direito, como reconhecer os seus direitos culturais a partir de serem certificadas como pontos de cultura, e formar novos agentes culturais dentro desta rede. E aí chega aqui, a gente vê não só essa formação, como dessa formação o surgimento de novos pontos de cultura, porque de agentes culturais que já eram integrados a coletivos e que não tinham entendimento de que eles eram uma coletividade, uma cultura viva e uma possibilidade, e era um ponto de cultura. Já tinham anos de atuação, jovens, né? Então, assim, essa trajetória que tu fala, qual o futuro? O futuro está na continuidade daquilo que a gente retomou a partir de 2023 e que aqui a gente está vendo a maturação, a entrega e a materialidade e a materialização da estratégia e da importância das políticas culturais de base comunitária no Brasil, com o protagonismo da gestão da sociedade civil junto com o Estado e com a ação sendo tocada prioritariamente pelo conhecimento que essas redes têm e o fortalecimento é um dever do Estado nesse sentido a partir daí. Então, acho que esse é o futuro. Já estamos vivendo ele, na realidade, tá? Então, e aí o Aldir Blanc tem pelo menos ainda mais 3 ciclos, né? Estamos no 2º ciclo. Isso significa também uma questão importante. A gente não tinha isso presente na cultura brasileira, no fomento, que era continuidade, ação continuada também no fomento para essas organizações. Então, é por aí. E de que forma que você acredita que as políticas de cidadania e diversidade podem fortalecer o acesso à leitura nesses territórios historicamente marginalizados? Uma coisa que eu acho que é interessante dentro, né, dos pontos de cultura é que essa rede traz esses territórios, né, junto, traz toda a transversalidade que esses territórios demandam, porque, né, não é só a literatura, não é só a oralidade, cada território tem sua particularidade, eles vêm junto com os pontos para cá. Mas de que maneira que você acha que a gente consegue fortalecer esse acesso? Porque a gente sabe que tudo tem um prazo, né? Tudo tem prazo, inclusive, para acabar. Políticas, etc. Mas como que você acha que a gente pode fortalecer e trazer sustentabilidade assim, para esse processo, para esses territórios marginalizados?
Assim, Mário, a sustentabilidade, né, dentro da cultura viva, a sustentabilidade, ela, eu acho que tem uma primeira questão, você não tem uma resposta pronta, mas tem bases, né? Uma é a atuação em rede. Isso é pré-requisito para fortalecer exatamente isso, porque tu tem organizações desiguais, territórios que têm desigualdades de desenvolvimento, processos de acesso distintos. A atuação em rede, ela pode cooperar, e aí é o processo de solidariedade em cooperação, no sentido de conseguir manter ativo também entregas e poder absorver, por exemplo, em projetos, coisas que estão em outros lugares, mas que tu tem na rede, e a rede rede ela existe criando vínculo, pertencimento e mantendo-se ativo, ou que tendo fluxo de comunicação e sabendo como estão os outros, né? Então, a manutenção disto é um pré-requisito para o processo de sustentabilidade, associando-se à questão das políticas públicas, associando-se também a processos econômicos que não estejam vinculados diretamente ao Estado, tá? Mas esse é um ponto de partida. E aí, nesse sentido, assim, acho que tem um elemento que é muito importante, que faz parte da estratégia de sustentabilidade da rede, que tem conexão também com isso, que é a atuação de pontões. E aqui nós estamos falando de sociedade civil. Eu não estou entrando nem na questão de como é que é as relações federativas dentro disso para a parte da política pública. Mas em termos de relação e de atuação da sociedade civil na sua organização de rede, então os pontões são fundamentais nisso. E isso entra uma outra questão que eu acho que é um exercício que está posto para ser apresentado ou para ser praticado, que é, ao ter obrigatoriedade os estados a abrirem editais a cada ciclo para pontões e que o valor que eles recebem de 15% a 30% deve ser colocado nisso, esse é um orçamento da rede. Exercitar e criar as prioridades, para além da escuta, onde define as diretrizes de como ele vai ser aplicado, é as propostas que virão a ser apresentadas, elas serem priorizadas pela rede, inclusive de quem irá apresentar essa proposta. Bom, a rede tem novos todos os dias, ou todas as semanas, ou, né? Tá tendo esse ingresso. Mas a base da rede, manter esse espírito. Então, não é fácil fazer, mas eu quero trazer o que eu comentei aqui ontem, e não concluí, falando sobre a própria ancestralidade da política pública cultura viva. O orçamento participativo faz parte dessa história. Estamos falando que a Política Cultura Viva, o seu programa surge em 2004, e as experiências, seja aqui em Belo Horizonte, Porto Alegre, Santos, São Paulo, tiveram experiências nas décadas de 90 e início dos anos 2000, assentadas no orçamento participativo, no exercício da sociedade, do bairro, de uma escala, de priorizar dentro daquele bairro o que seria atendido naquele período para determinado tipo de ação ligada aos direitos sociais, e tudo mais. Eu acho que esse exercício, incentivo que esse exercício seja uma prática, para começar também a ter as construções de dizer, bom, o edital não é a melhor forma de uma política de base comunitária acessar o recurso em competição, beleza, tem um recurso que por mais que seja em edital e vai ter possibilidade de ter competição, porque outros podem apresentar a proposta, mas se a rede tem uma base suficiente para ela elencar propostas prioritárias, então se começa a construir processos que superam, dentro do próprio edital, a competição. E que esse recurso vai ser priorizado a ser aplicado para uma formação que seja definida, e isso passa também pela sustentabilidade da rede. A organização social da rede é uma forma de sustentabilidade da possibilidade tanto econômica, política como social, e de incidência na gestão compartilhada nisso. E finalizo assim dessa questão, acho que daí, mais do que é um debate, mais a gente está construindo a novidade, que é assim, ter obrigatoriedade entre todos os entes federativos de aplicar recursos da Cultura Viva é novo. Está tendo esse debate agora, então vão surgir coisas, né? Mas é muito importante que a gente consiga, entre União, Estados e municípios, definir quais são as atribuições que nós temos. Então, acho que também tem uma questão, o recurso da PNAB, ele não é substituição dos orçamentos locais. Ele é ampliação dos investimentos locais. Então, ele é
ampliar as condições de acesso às políticas culturais. Então, se eu estou num município que aplica R$1 milhão por ano, historicamente, ao vir 2 milhões, ou R$1 milhão, ou R$3 milhões pela PNAB, ele tem que ser 4 no mínimo. E não ser só os 3 que estão vindo. Então, acho que são questões que passam por aí. A novidade, estamos 2 anos e meio, e eu acho que é isso. Mas dentro da sociedade civil, a rede é a base de uma construção de sustentabilidade econômica, social e política, que é fundamental para as ações. Obrigada.